chamo Maria Volpone, sou fisioterapeuta e como eu falei na semana passada sobre coluna, falei um pouco da função dela, das lesões, passei os alongamentinhos básicos para fazer em casa. Eu agora vou falar sobre o tratamento, como é que eu faço na clínica e a maioria dos fisioterapeutas também fazem a reabilitação. Quando é uma lesão mais leve, um abaulamento, que a pessoa tem mais uma dor localizada, a gente começa com a analgesia. Eu, pelo menos, faço uns 2 dias de analgesia para depois entrar com o exercício. Como é que é a analgesia? A analgesia, para alívio da dor, a gente começa com o choquinho, o famoso choquinho. E o choquinho, ele é o TNS. TNS? Sim. Ele é um choque não doloroso que ele fica vibrando, tipo formiguinha. E como eu explico para os meus pacientes, ele engana o cérebro. Ele faz a sensação de choquinho, vai pelo mesmo caminho da dor, porque a dor e a sensação do tato, eles têm a mesma vertente até o cérebro. Então, essa sensação de formigamento, ele vai até o cérebro. Como se, assim, você tivesse topado com a canela na quina da mesa. Sei lá. Qual a primeira reação que a gente tem? Esfregar. A gente esfrega porque o tato vai no lugar da dor lá pro cérebro e a gente sente aquela sensação de alívio. A mesma coisa acontece com o choquinho. Então a gente manda o choquinho lá, a vibração que engana o cérebro, aliviando um pouco a dor pra gente poder entrar com exercício. E junto com isso a gente faz o anti-inflamatório. O primeiro que eu uso na maioria das vezes é o micro-ondas, que eu vou colocar uma fotinha aqui pra vocês. O micro-ondas, ele tem um cabeçote, e o cabeçote a gente também coloca na região da dor, e ele, com as suas ondas eletromagnéticas, emitem as ondas pro tecido, e o tecido libera calor. Então você troca calor com o aparelho. E com essa liberação do tecido de calor, acontece a vasodilatação, então aumenta o fluxo sanguíneo, e também as células vibram com essas ondas, né? E conforme elas vibram, acontece o relaxamento da musculatura. Então, como é leve, a maioria das vezes a lesão é porque a musculatura está tensa. E aí, com o micro-ondas, eu consigo dar uma relaxada na musculatura para começar a segunda parte do tratamento, que entra o alongamento e o fortalecimento. O alongamento para relaxar, continuar abrindo espaço ali das vértebras, né? Que é mais ou menos o alongamento que eu passei para vocês, e depois o fortalecimento, que eu já entro fortalecendo a musculatura acessória, que também fica ali para proteger a coluna. Quando eu tenho um caso mais grave, um pouquinho mais grave, um começo de hérnia, por exemplo, a pessoa ela já tem dor no local e ela tem uma dor irradiada. Por exemplo, se é no ciático, já começa a sentir uma dor subindo aqui para o bumbum. E como que eu faço? Bom, também tem que fazer analgesia, porque é o que eu sempre digo. Como é que eu vou começar com exercício se a pessoa está com dor? Porque até na academia, se você está super bem e resolve ir para academia, você sente dor. Porque é normal, é uma coisa diferente para o corpo. Se uma pessoa já está com dor e eu começo já com exercício, a dor dela só vai piorar. Então, pelo menos eu diminuo a dor, alivio, para quando entrar com exercício, se ela tiver dor, pelo menos igual ao que ela já estava, para depois começar a diminuir. Então eu começo de novo com analgesia, só que daí, como é um assunto um pouquinho mais delicado, pode ser que demore um pouco mais o tempo de tratamento, então a analgesia dura um pouco mais, às vezes 5 dias até. E aí depois eu entro com alongamento leve e sempre prestando atenção como é que o paciente me dá o feedback. Então eu faço o choquinho, faço o micro-ondas. Ai, Mari, agora aliviou. Eu vou lá e entro com exercício. Comecei a dar alongamento leve, vi que ele tá vindo bem, começo com um pouquinho de fortalecimento. Se ele vai lá e fala, ai, eu já senti uma dorzinha, a gente volta pro alongamento de novo e assim vai. Fisioterapia é uma coisa muito devagar. Tem gente que chega, vai fazer avaliação comigo e fala assim, Mari, o médico me deu 30 sessões, mas eu vou ficar bem em 10? Gente, não depende de mim. Se eu pudesse, em 5 sessões vocês estavam bem. Só que é tudo de acordo com o organismo. O corpo vai responder. Todos os aparelhos que a gente usa, tudo,
mando um estímulo para o corpo responder. Então não depende só de mim, depende do seu corpo responder. Então não tem como eu dar uma data. Bom, voltando. Se é mais grave, né? Fiz analgesia, a pessoa ficou melhor, terminou o alongamento, fez o fortalecimento, eu começo a passar caminhada. Porque caminhada é bom por causa do impacto. Começa a amortecer de novo os discos, voltando lá no começo. Aí, se a pessoa já tá bem pra E aí, se a pessoa tá super bem, eu já passo o Pilates. O Pilates, o que ele é? Um fortalecimento com alongamento. Só que ele é um fortalecimento, não que nem em academia, de hipertrofiar, ficar musculosão. Sabe? Mas para ficar forte o suficiente para ter um corpo saudável. Então a pessoa fica alongada, não vai ter mais problema de hernia de disco e fica fortalecida. Então fica tudo protegido, que deve ser protegido. A coluna, a articulação dos ombros, quadril, tudo protegido. O Pilates, ele foca isso, a qualidade de vida. Agora, quando é uma lesão grave, a pessoa já tem dor irradiada, dor no local, o medicamento já não funciona, ela já tá assim. E às vezes, dependendo do local onde tá a hérnia, né, que às vezes até já tá num bico de papagaio, alguma coisa mais grave, dependendo de onde tá, pega a região nervosa que controla os esfínteres. E aí a pessoa não controla mais a urina e nem as fezes. Então, assim, já tá no último grau. A gente entra também com analgesia, tudo devagarzinho, agora muito mais lento. Na calmaria, devagar. Esperando o corpo responder, esperando, sabe? E se você achou que em 10 sessões você ia melhorar, se você já deixou pra fazer de última hora, pra sua coluna já tá chorando, olha, você pode ter fé que você vai ficar comigo um tempão. Tudo bem, eu sou bem legal. Mas eu queria ver você bem em casa. Mas se você deixou de última hora, já tá tudo ruim, aí o sofrimento é maior. Então a gente também entra com analgesia, só que nesse caso, como você vai ficar muito tempo na analgesia para alívio da dor, porque a dor é muita, eu começo a fazer uma troca de anti-inflamatórios. Então um dia eu faço micro-ondas, que é o que eu uso normalmente, e um dia eu faço ultrassom. O ultrassom, ele também é um anti-inflamatório, mas não é aquele de imagem, viu, gente? Não é o de ver gravidez, não. A gente não vê dentro da coluna quando a gente faz ultrassom. Esse aí é um ultrassom específico para analgesia. E ele libera ondas sonoras, mas não são perceptíveis para o ser humano. E ela penetra na pele e essa onda, ela vibra. E aí, quando ela vibra o tecido, ela também aumenta a circulação e ela aumenta as substâncias responsáveis por absorção de inflamação. Então, começa a reabsorção do organismo naquela inflamação, acelerando assim o processo. Só que se a gente mantém muito tempo a mesma coisa, é a mesma coisa se você toma muito tempo o remédio. Se você começa a tomar todo dia paracetamol, chega uma hora que o paracetamol não faz mais efeito. É a mesma coisa a fisioterapia. Por isso que o caso, quando ele é grave, eu começo a trocar. Eu fico trocando um pelo outro para nenhum dos dois perder o efeito. E aí, depois que a pessoa sentir um pouco mais de alívio, bem lentamente, aí eu começo alongamento e anti-inflamatório. Alongamento e anti-inflamatório. Por quê? Porque eu posso começar um alongamento e aquele movimento causar toda a inflamação de novo. Porque como está num caso grave, é muito mais difícil, muito mais complicado. A gente vai indo devagarzinho, a pessoa deu aquela melhoradinha, aí eu entro com fortalecimento. Mas é muito demorado. Por isso que eu falo pra vocês, começa cedo. Começou uma dorzinha, já vai procurar um profissional, vai num ortopedista, pede pra fazer exame. Porque no começo o tratamento é bem mais rápido, você se recupera rápido e sem muita dor, sem sofrimento. Beleza? Segue a minha dica, hein? Presta atenção no vídeo.
Tô falando um monte de bobeira? Não, tô falando coisa séria. Presta atenção. Bom, depois chegou num caso gravíssimo. Mariana não solucionou seu problema. Fiz de tudo e mesmo assim você não melhorou nada. Você vai voltar no ortopedista e o ortopedista vai encaminhar você para cirurgia. E essas cirurgias são várias. A mais agressiva é a dissectomia, que ele vai fazer uma incisão na parte, por exemplo, se for na lombar, vai fazer uma incisão na parte das costas. Ali ele vai abrir caminho, tirar o ligamento que protege a coluna, ligamento posterior. Ali ele tira aquele disco que já tá, né, causando dor, já tá pinçando ali no nervo. Ele tira e ele coloca um disco artificial. O disco artificial são duas partezinhas, eu vou até deixar uma foto aqui para vocês, duas partezinhas de metal. Eles raspam a vértebra, deixam ela lisinha para poder caber esse disco artificial. E aí eles colocam parafusos e esse disco funciona como o disco normal, porém ele é de titânio. E aí fecha, fica uma cirurgiazinha ali, beleza. A segunda é a artrodese. A artrodese também corta lá na região, tira o ligamento, mesma coisa. E aí eles colocam hastes ligando uma vértebra na outra com pinos. E aí a pessoa não consegue mais fazer aquele movimento da vértebra. Aquele ali ela perdeu, porque daí as hastes estão segurando. Tudo bem, a vértebra não vai mais uma encostar na outra, porque elas estão presas. Mas também não vão se movimentar. Aí começam as microcirurgias. A microcirurgia tem a endoscópica, que é um buraquinho de 2 centímetros, que o médico coloca um caninho. Dentro desse caninho ele coloca uma câmera e aí pela câmera ele olha, tira também o disco que está ruim e ele às vezes cauteriza algumas inervações que estão lesionadas e aí ele tira, às vezes nem precisa tirar o disco inteiro, às vezes ele tira só a parte que está ali da hérnia, só aquela parte que está tendo a compressão e fecha, 2 centímetrozinhos. A outra é a risotomia. A risotomia, o médico também vai fazer um cortezinho pequenininho e ele vai entrar com agulhas ionizadas e essa agulha ele vai pôr através de câmera também num local específico do nervo onde está doendo. Então ele vai lá certinho no local e ele cauteriza essa parte do nervo. E aí, adeus dor. Ai, Mariana, agora eu fiz cirurgia, sou outra pessoa. Não. Depois da cirurgia a gente também se vê. Porque a fisioterapia também faz a reabilitação após a cirurgia. Porque uma pessoa que faz cirurgia, primeiro, o pós-operatório sempre tem que ter um antibiótico, alguma coisa do tipo, porque tem inflamação. É normal, é a resposta do organismo por uma coisa estranha. Então é normal o corpo estranhar. Não que, vou ter mais dor do que eu tinha? Não. Calma, não surta, não surta. Calma, cara! Calma! Calma! Vai ter um pouco de dor ainda porque é o pós-operatório. Mas aí a gente vai fazer alongamentos também leves e fortalecimentos para que a musculatura ao redor ajude a manter tudo no lugar. Entendeu? Você entendeu, velho? Depois, já fiz a cirurgia, já me tratei e tô bem. Gente, não para de fazer atividade física. Faz um pilates, que é sem impacto. Você tá alongando e fortalecendo sem impacto nenhum, sem pegar peso, sem muita coisa. Por quê? O pilates é só o peso do corpo. Então, não vai ter muita coisa. No máximo é a resistência das molas ali. Mas as molas, a gente vai adequando e o fisioterapeuta ou o educador físico, que também pode dar aula de pilates, ele tá preparado para uma pessoa com uma lesão ou com uma cirurgia. Pode fazer também caminhada, que o impacto é menos, de acordo com o que o médico vai indicando. Obrigado, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, tenham entendido bem. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, se inscreve no canal, assiste o vídeo da semana passada
passa para os amigos, continua aqui no canal, seguindo sempre, que eu vou continuar passando bastante conteúdo legal, porque eu quero vocês conhecendo bastante sobre a coluna de vocês. Eu não quero ninguém sofrendo com coluna, hein? Beijo!